Shalom! O versículo do dia que eu tenho para você hoje é João no capítulo 15, do verso 5 ao 6, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer nada. Quando eu li esse versículo, eu claramente consegui entender de quem Jesus estava falando. Ao meditar nas Escrituras, eu comecei a assemelhar esse versículo não só apenas a Jesus, mas eu entendi que Jesus também estava falando do Espírito Santo. E hoje eu não quero falar da pessoa de Jesus, mas hoje eu quero falar da pessoa do Espírito Santo. Hoje, meditando nas Escrituras, eu consigo olhar para esse versículo e entender que sem o Espírito Santo nada poderemos fazer. Hoje vivemos em um tempo e sempre vivemos, mas quanto mais se aproxima a volta de Jesus, o mundo ele cresce cada vez mais em densas trevas. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E eu digo que para passarmos por essas densas trevas, sem o Espírito, não conseguiremos. E aqui eu uso a palavra de Jesus quando ele diz: sem mim, nada podeis fazer. E eu incluo o Espírito Santo nesse versículo. Sem o Espírito Santo, nada poderemos fazer. Em João 14, Jesus disse que ele voltaria para o Pai e ele oraria para que Deus enviasse outro Consolador, o Espírito da Verdade, no qual não nos deixaria, jamais nos abandonaria, mas ele também nos ensinaria a toda verdade. Claramente, eu vejo Jesus apontando para o ministério do Espírito Santo. Geralmente, quando a gente está em uma empresa, seja também em uma igreja, ou em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem dificuldade de aceitar uma nova administração. Jesus sabia que os seres humanos tinham dificuldade de aceitar uma nova administração. E por isso que Jesus ele sempre estava falando do Espírito Santo. Muitos filhos de Deus têm dificuldade de olhar para o Espírito Santo e entender que o Espírito Santo não é uma força e nenhuma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus que habitou no corpo de Jesus. Se as pessoas conseguissem olhar para o Espírito Santo da forma que ele é, se as pessoas conseguissem entender que o Espírito Santo é o próprio Deus, isso os ajudaria a entrar em cooperação com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo disse: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele entendeu tanto que era necessário ele ter a comunhão com o Espírito Santo, como o próprio Jesus teve, que ele disse que não se apoiaria em palavras persuasivas, mas ele se apoiaria no poder de Deus e no seu Espírito. Lendo o livro de Ezequiel, no capítulo 15, Ezequiel fala da videira. E isso me chamou a atenção, porque Cristo ele se comparou à videira. Mas a partir do momento que eu li esse versículo, fez entender o porquê Jesus ele se comparou à videira. Ezequiel no capítulo 15 diz: a videira poderia se comparar a uma árvore? Não tem como. A madeira da videira é frágil e que arrancada, a única utilidade só seria para lenha, mas que mesmo assim ela queimaria rápido. Não tem durabilidade para manter o fogo aceso. O que me chamou a atenção é que em João capítulo 15, Jesus se comparou à videira. E quando a gente não entende o que de fato é a videira, qual serventia tem a videira, a gente acha que Jesus estava querendo se ensoberbecer. Eu sou a videira verdadeira. Mas quando meditamos no Ezequiel no capítulo 15, vemos que a madeira da videira não poderia se comparar a uma árvore. Porque a madeira da videira era frágil e a única coisa que ela tinha utilidade quando arrancada era para queimar. Mesmo assim, ela não tinha durabilidade para manter o fogo aceso. Isso me fez lembrar quando Jesus ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, e ele se fez semelhante aos homens. Isso significa que Jesus não usou os seus poderes aqui na terra, mas Cristo ele decidiu confiar no Pai e no Espírito de Deus. Jesus ele se comparou a uma videira frágil, que se arrancada, ela não teria utilidade para nada. Quando eu olho para isso, eu vejo que Cristo, na sua dependência de Deus, e se Cristo não tivesse sido dependente de Deus, ele não teria utilidade nenhuma. Então por isso que Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, porque ele estava conectado com o Pai. E ele disse: vocês são ramos, porque se vocês estiverem conectados comigo, eu estou conectado com o Pai, eu estou conectado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo atuou fortemente na pessoa de Jesus aqui na terra. Quando Jesus se comparou à videira, ele estava mostrando a sua fragilidade e a sua dependência de Deus. E muitas pessoas que creem em Jesus não creem no poder do Espírito Santo. Não têm comunhão com o Espírito de Deus. E às vezes essas pessoas querem se apoiar no seu próprio entendimento. Mas se Jesus, que é Jesus, ele se comparou à videira e dependeu somente do Pai e do seu Espírito, imagina nós. Para que nós venhamos a ter sucesso aqui na terra, para que o Evangelho seja proclamado da forma que Jesus proclamou, precisamos nos apegar ao Espírito de Deus. Como Paulo mesmo diz, não se apoiar em sabedoria humana, mas no poder de Deus e no seu Espírito, assim como Jesus fez. E também o Espírito Santo, ele é o Espírito do Filho, que agora o Pai e o Filho vêm morar em nós.
e estamos completamente conectados como Jesus estava com o Pai e o Espírito. O que precisamos fazer para avançar com o anúncio das boas novas, a gente precisa fazer como Jesus. Precisamos nos esvaziar de toda a sabedoria humana, de toda a palavra persuasiva, de toda a mera inteligência carnal e devemos nos apoiar no Espírito de Deus. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus para que o poder de Deus opere eficazmente em nós. Devemos ser imitadores de Cristo. Assim como Cristo dependeu completamente do Pai, os filhos de Deus também precisam depender completamente do Pai e do seu Espírito, entendendo que ambos são um só. O primeiro homem, Adão, ele é a videira inútil, pois Adão decidiu se afastar de Deus. Mas Cristo, o último Adão, ele é a videira verdadeira, porque ele decidiu permanecer ao lado do seu Pai. Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Jesus deu muitos frutos, frutos eternos.